Internacional, a Rússia intensifica os ataques à Ucrânia antes da chegada dos tanques prometidos pelos países ocidentais. De acordo com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, a situação no fronte de guerra é extremamente aguda. Neste sábado, um bombardeio deixou 3 mortos e 2 feridos na cidade de Konstantinóvka, no leste do país, onde a Rússia está intensificando uma ofensiva. O governo regional informou que os russos atiraram contra um bairro residencial, atingindo 4 edifícios, hotéis e veículos civis. Mais cedo, um outro ataque perto da cidade deixou pelo menos 4 mortos e 7 feridos. Também neste sábado, os russos acusaram o exército da Ucrânia de ter bombardeado um hospital de Lugansk, uma região separatista pró-Moscou. O ataque teria deixado 14 mortos e 24 feridos, entre eles militares, civis e profissionais da saúde. O Ministério da Defesa russo considerou o bombardeio deliberado e disse que o ataque com mísseis contra uma instalação médica civil em funcionamento é um grave crime de guerra do regime de Kiev. O Ministério informou que todos os envolvidos neste ataque serão encontrados e responsabilizados. Nas próximas semanas, a Ucrânia deve receber mais armas prometidas pelo Ocidente, o que tem aumentado a tensão internacional com uma possível expansão da guerra. Alexandre Borges, quero te ouvir a respeito disso, mas trazendo para o contexto aqui do Brasil, porque a gente tem 2 pontos para você analisar relacionados a essa guerra na Ucrânia. Nós tivemos recentemente uma reunião entre o presidente Lula, o governo e comandantes das Forças Armadas. Várias questões foram deliberadas nessa reunião e uma delas que veio à tona só mais adiante, especificamente nesses últimos dias, é que o governo federal vetou um pedido que havia sido feito pela Alemanha para que fossem enviadas munições para esses tanques para o exército da Ucrânia. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que na próxima segunda-feira, agora, dia 30 de janeiro, nós vamos receber em Brasília a visita de Olaf Scholz, que é o primeiro-ministro da Alemanha. Em pauta, nessa reunião com o governo, vai ser discutida essa reaproximação com foco nessas discussões diplomáticas e principalmente nas áreas econômica e ambiental. Como a gente conecta essas duas notícias? Será que esse veto do governo em relação à doação dessa munição, isso pode gerar algum mal-estar nesse encontro na próxima segunda-feira? Queria te ouvir a respeito disso. É uma situação delicada para todos os lados, e esse é um caso interessante onde, no espectro político-ideológico, a extrema-esquerda e a extrema-direita, elas se tocam, né? Porque você tem a opinião pública e os principais governos do mundo apoiando a Ucrânia, mas você tem, dentro dos países, mesmo dos países do Ocidente, que estão basicamente todos apoiando oficialmente a Ucrânia, você tem esses focos de ideológicos de extrema esquerda e extrema direita, que tenham simpatia pela posição da Rússia. No caso da extrema direita, por ver na Rússia um governo conservador, e no caso da extrema esquerda, porque eles foram impactados pela própria propaganda da Rússia de dizer que na verdade havia um movimento nazista na fronteira da Ucrânia com a Rússia, que é uma maluquice, que é uma coisa totalmente mentirosa da máquina de propaganda da Rússia, mas muita gente da extrema esquerda comprou essa história, mordeu essa isca e também, de certa forma, tem uma simpatia pela posição da Rússia por ter essa aversão à posição ucraniana. Então, você tinha já no governo anterior alguns focos de apoio à Rússia, e nesse governo também tem. Então, isso deve criar um certo mal-estar, porque toda a União Europeia, porque os Estados Unidos, está todo mundo fechado com a Ucrânia para encerrar o conflito da maneira mais rápida possível. A Rússia, ela entrou num conflito achando que ia liquidar essa fatura muito rápido, mas ela entendeu o tamanho do problema, porque a Ucrânia não só resistiu bastante, está resistindo bastante, como ela está tendo apoio de vários países, que era algo que a Rússia não contava, que seria feito dessa maneira tão intensa. Então, na verdade, o que está faltando para a Rússia, de certa forma, é uma saída honrosa dessa guerra, que provavelmente não vai ter o final que ela quer. Mas ela também, aí Putin
seu próprio estilo de presidente, de líder, de como ele não vai sair derrotado nunca da Ucrânia. Então ele precisa de uma saída, ele precisa ter algo que ele possa apresentar para a opinião pública da Rússia para vender uma vitória, mesmo que seja um armistício, mesmo que seja um acordo, mesmo que seja uma solução que seja para encerrar a guerra, mas ele precisa de algo que pareça uma vitória para o consumo do público interno.